A jornada da sombra. Encontro com o que habita em nós. Terceiro capítulo. Máscaras e labirintos. Desde muito cedo aprendemos a nos adaptar. Aprendemos a sorrir quando sentimos vontade de chorar. A dizer, está tudo bem quando não está. A esconder raivas, medos, desejos e até sonhos para caber nos espaços que nos oferecem. E aos poucos vamos vestindo uma máscara, às vezes discreta, às vezes elaborada, que nos representa, nos protege e muitas vezes nos aprisiona. Na psicologia junguiana, essa máscara tem nome, persona. E compreender a persona é essencial para aprofundar o contato com a sombra e com quem somos de verdade. A origem da persona. A palavra persona vem do latim e era usada para se referir às máscaras que os atores usavam no teatro. Um usou esse termo para descrever a imagem que mostramos ao mundo, a parte de nós que se adapta às expectativas sociais, que sabe se comportar nos ambientes, que desempenha papéis. A persona não é um problema em si, ela é necessária, é através dela que conseguimos conviver, trabalhar, manter relações. Ninguém mostra tudo de si o tempo todo e isso é saudável. O problema surge quando confundimos a persona com a identidade completa. Quando deixamos de ser alguém com uma máscara para sermos apenas a máscara. Clara é a mulher que todos esperavam. Na 10ª sessão, Clara chegou mais introspectiva. Eu não sei mais quem sou quando estou sozinha. Parece que minha vida toda foi construída em torno do que esperavam de mim. Começamos então a traçar o caminho da persona de Clara. Desde pequena, ela foi elogiada por ser calma, educada e responsável. Era a filha que não dava trabalho, a aluna exemplar, a amiga confiável. Na adolescência, aprendeu a não demonstrar emoções fortes. No trabalho, tornou-se aquela que segura as pontas. Em casa, a esposa equilibrada, a mãe presente, a nora compreensiva, a mulher invisível. Ela fazia tudo certo e por dentro estava exausta. Sua persona era tão funcional que ninguém imaginava o caos que habitava por trás da máscara, nem mesmo ela. A persona como defesa. A persona se forma como uma estratégia de sobrevivência. Quando crianças, percebemos rapidamente quais comportamentos são aceitos e quais são censurados. Se uma menina percebe que sua raiva provoca repreensão, ela aprende a sorrir mesmo quando está furiosa. Se um menino sente que ser sensível atrai zombarias, ele aprende a esconder o choro. Com o tempo, essas estratégias se tornam automáticas e os papéis sólidos. A menina cresce e vira a mulher que engole sapos. O menino vira o homem que não consegue falar sobre o que sente. E assim, o que era adaptação vira prisão. Quando a máscara adere ao rosto. Clara contou que por volta dos 30 anos começou a sentir que havia algo falso na maneira como vivia, mas não sabia o que era. Achava que era só estresse ou cansaço, mas no fundo o que ela sentia era a falta de si mesma. Um sinal claro de que a persona está rígida demais é essa sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, de estar atuando o tempo todo, como se estivesse dentro de um roteiro que não escreveu, mas do qual não consegue sair. Nessas horas a sombra começa a se agitar, começa a enviar sinais. Insônia, irritação constante, ansiedade sem causa aparente, vontade de sumir, ou então surgem sonhos, impulsos, pequenos atos de rebeldia silenciosa. É o inconsciente tentando romper a máscara. O labirinto interno. Trabalhar com a persona na terapia é como entrar num labirinto. A cada curva, encontramos um papel, um dever, uma expectativa. Eu sou forte,
eu dou conta, eu não posso falhar. Eu sou a que cuida, eu sou a que resolve. Cada frase dessas é um tijolo do muro que nos separa da espontaneidade. Mas a boa notícia é que, ao nomearmos esses papéis, começamos a enfraquecê-los. A máscara, quando vista com consciência, perde o poder de nos dominar. No caso de Clara, começamos a desmontar as frases automáticas. Se eu não estiver bem, atrapalho os outros. Se eu pedir ajuda, vou parecer fraca. Se eu disser o que penso, vão se afastar. Ao trazer essas crenças à luz, ela começou a perceber que muitas delas eram heranças da família, da cultura, da infância. Eram verdades emprestadas, não escolhidas. E isso abriu espaço para um novo caminho. A coragem de desaprender. Desfazer uma persona não significa jogar tudo fora. Significa separar o que é autêntico do que é condicionado. É um processo de desaprendizado. Para Clara, isso incluiu ficar em silêncio quando não tinha vontade de conversar, dizer não sem explicar demais, contar a uma amiga que estava mal sem se desculpar por isso, deixar de ser a que sempre organiza, a que sempre escuta, a que sempre acolhe e se permitir ser acolhida. No início, isso gerou culpa. Parece que estou sendo egoísta, ela dizia. Mas com o tempo, percebeu que o egoísmo que sentia era, na verdade, um exercício de identidade. Estava descobrindo o que vinha de dentro e não o que era esperado. A sombra atrás da máscara. Muitas vezes a persona é usada para esconder partes da sombra. A mulher boazinha esconde a raiva. O homem durão esconde o medo. A pessoa engraçada esconde a tristeza. A espiritualizada esconde o desamparo. O racional esconde a dor. Quando olhamos com atenção, vemos que, por trás da máscara que mostramos ao mundo, há uma camada emocional não expressa. E por trás dessa camada, há um ser humano real, imperfeito, vivo, com contradições, desejos, falhas e beleza. Trazer isso à tona é o trabalho de integração. Quem sou eu sem meus papéis? Essa pergunta apareceu para Clara quase no final do ciclo terapêutico. Se eu não for a boa esposa, a funcionária exemplar, a mãe dedicada, quem sobra? Esse é um dos pontos centrais da jornada da sombra. Quando desmontamos a persona, enfrentamos o vazio. E o vazio assusta. Mas o vazio também é fértil. É dele que nasce o novo. É nele que podemos experimentar, errar, reinventar. É onde a criatividade floresce. E onde, pela primeira vez, nos sentimos inteiros. A liberdade de ser. Clara terminou o ciclo com menos certezas e mais paz. Disse que agora conseguia dizer: eu não sei, mas posso descobrir. Eu não dou conta de tudo. E tudo bem. Eu tenho dias em que quero sumir. E isso não me faz menos mãe, menos mulher, menos gente. Essa liberdade não veio da perfeição. Veio da aceitação e da decisão de não viver mais dentro de uma fantasia sobre quem deveria ser. Sua sombra ainda estava presente, mas agora era parte do caminho, não mais o monstro escondido atrás da cortina. A persona pode evoluir. Jung não via a persona como inimiga. Ele dizia que ela deveria ser porosa, uma estrutura flexível que se adapta a situações sem nos aprisionar. Uma roupa que vestimos, mas que podemos tirar quando quisermos. O perigo está em confundir a roupa com a pele. Uma persona saudável é aquela que não sufoca a espontaneidade, não impede a vulnerabilidade, não se torna um fardo. Ela serve à vida e não o contrário. Uma nova etapa começa. Depois de reconhecer sua persona e os labirintos internos que ela criou, Clara sentia-se mais leve e mais honesta consigo mesma.
Estava pronta para entrar em uma nova fase do processo terapêutico, o mergulho nas emoções reprimidas, nos traumas que moldaram suas máscaras, nos gritos silenciosos que ainda ecoavam dentro dela, porque por trás da persona há feridas, e é ali que a sombra começa a mostrar sua forma mais profunda, não mais como sintoma, mas como história. E é isso que vamos explorar no próximo capítulo, as vozes caladas dentro de nós. Se esse capítulo te ajudou a repensar as máscaras que você usa todos os dias, curta, compartilhe e continue com a gente nessa jornada. No próximo episódio de A Jornada da Sombra, vamos descer ainda mais fundo, como as emoções reprimidas, os traumas não elaborados e as partes que silenciamos moldam nosso inconsciente e influenciam nossa vida. Nos encontramos no capítulo 4, As Vozes Caladas Dentro de Mim. Até lá!